Sejam todos bem-vindos ao vosso canal preferido sobre a era dos dinossauros. No vídeo de hoje, falaremos sobre um dos parentes mais próximos do Tiranossauro Rex, um dos dinossauros mais impressionantes da era Cretácea, o Albertosaurus. Mas antes, não te esqueça de gostar, subscrever, ligar o sininho para não perderes nenhum vídeo e deixar a sua opinião na caixa de comentários. O Albertosaurus, parente do infame Tyrannosaurus Rex, é um terópode carnívoro que viveu no oeste da América do Norte no final do período Cretáceo, há mais de 70 milhões de anos. Como um tiranosaurídeo, o Albertosaurus era um predador bípede com uma grande cabeça, mandíbulas equipadas com dezenas de dentes grandes e pequenas mãos, de 2 dedos. Pode ter sido o predador de topo da cadeia alimentar do seu ecossistema local. Embora relativamente grande para um terópode, o Albertosaurus era muito mais pequeno do que o seu famoso parente Tyrannosaurus Rex. Ao longo do Cretáceo, a Terra testemunhou muitos dos carnívoros mais temíveis e lendários que alguma vez existiram, mas talvez nenhum seja tão icônico como os membros da famosa família Tyrannosaurus. Os terópodes que formavam as fileiras desta família eram tão impiedosos que causavam estragos nas terras que habitavam. E há cerca de 71 milhões de anos, no que é hoje o Canadá, um tiranossauro particularmente letal estava a fazer exatamente isso, o Albertosaurus. O seu nome significa lagarto de Alberta, pois este colosso foi descoberto na província canadiana de Alberta. O Albertosaurus ganhou, com razão, muita atenção nos últimos anos, mas, na verdade, já estava no radar dos paleontólogos há bastante tempo, tendo sido descoberto em 1884, quando um crânio quase completo foi localizado na formação Horseshoe Canyon, no Canadá. Infelizmente, devido à falta de equipamento, apenas uma parte do crânio foi recuperada. No entanto, mesmo sem o crânio completo, ficou claro para os paleontólogos que este terópode era um hipercarnívoro com um incrível poder de mordida. Daí o nome da espécie, sarcófago, que se traduz como comedor de carne ou devorador. Além disso, graças ao imenso tamanho do crânio, ficou claro que o Albertosaurus era um grande predador bípede. No entanto, não se sabia exatamente o tamanho que podiam atingir, pois faltavam esqueletos completos. No entanto, com o passar do tempo, foram feitas mais descobertas de restos de Albertosaurus e, até hoje, foram encontrados fósseis pertencentes a mais de 30 indivíduos de Albertosaurus, o que nos permite compreender como era este tiranossauro. Os paleontólogos estimam que um Albertosaurus adulto tinha 8 a 10 metros de comprimento do focinho à cauda, 3 metros de altura e pesava mais de 2 toneladas. Isto tornava-o bastante grande para um terópode e muito semelhante em tamanho ao seu parente próximo, o Gorgosaurus, e a outro tiranossauro, o Daspletosaurus. Apesar do seu tamanho impressionante, era ainda menor do que alguns dos maiores membros da sua família, como o Tyrannosaurus Rex e o Tarbosaurus. Por outro lado, tinha semelhanças com os seus parentes maiores, possuindo a estrutura corporal clássica dos tiranossauros. Tinha um crânio alto e maciço, um pescoço alongado, uma cauda longa e pesada, e membros anteriores proporcionalmente muito pequenos, com 2 dedos. O que o tornava único, no entanto, era a sua anatomia, uma vez que para um tiranossauro era relativamente esguio, algo que poderia ter sido uma desvantagem, mas na realidade, a sua constituição esguia ajudou-o a ser um predador eficaz, pois permitiu-lhe desenvolver a capacidade de correr mais depressa do que a maioria dos dinossauros. Para além destas características que permitiam ao Albertosaurus ser bastante rápido, as suas patas inferiores tinham ossos proporcionalmente mais longos do que os encontrados noutros terópodes, o que lhe permitia correr de forma mais eficiente. Até a sua velocidade de marcha era impressionante, com os paleontólogos a estimarem que andava mais depressa do que uma pessoa atlética consegue correr.
Os paleontólogos também salientaram que o Albertosaurus na sua juventude era excepcionalmente rápido, provavelmente mais rápido do que a maioria das suas presas. E parece que o Albertosaurus gozou desta supervelocidade durante um período substancial, uma vez que estes dinossauros demoravam muito tempo a atingir a idade adulta, atingindo a maturidade por volta dos 15 anos. Embora o jovem Albertosaurus fosse menor do que um exemplar adulto, continuava a ser maior do que qualquer outro predador do seu ecossistema, pelo que, sem dúvida, graças ao seu tamanho e velocidade, eram superpredadores quase imparáveis na zona que habitavam. Tanto assim que os paleontólogos acreditam que este período juvenil é a razão pela qual existem tão poucos restos fósseis de espécimes jovens, uma vez que a mortalidade se tornou extremamente baixa durante esta faixa etária. No entanto, apesar das vantagens que o Albertosaurus tinha na sua juventude, os adultos continuavam a ser extremamente formidáveis, pois, quando atingiam a idade adulta, tornava-se o maior carnívoro de todas as terras, mantendo ainda uma grande capacidade de corrida, que usavam para caçar presas maiores, incluindo uma mistura de hadrossauros, ceratopsídeos e anquilossauros, e assim que um Albertosaurus apanhava a sua presa, revelava a sua principal arma, a sua mordida extremamente mortal. Como já foi referido, os Albertosaurus adultos eram grandes, e este grande tamanho estendia-se às suas mandíbulas, que podiam, por vezes, medir 1 metro de comprimento. Isto permitia-lhe ter uma mordida poderosa, com uma força de cerca de 3.400 newtons de força, mas o que realmente tornava a sua mordida aterradora era o desenho e a estrutura dos seus dentes. O Albertosaurus possuía mais de 60 dentes grandes. Estes dentes eram robustos, extremamente afiados e revestidos de sulcos que lhe permitiam arrancar facilmente grandes pedaços de carne das presas que caçava, provocando hemorragias maciças que acabavam por levar à morte certa. Antes de continuarmos a desvendar os segredos desta incrível espécie, lembrem-se de apoiar o canal, façam like, subscrevam, liguem o sininho para não perderem nenhum vídeo e deixem a vossa opinião na caixa de comentários. A letalidade dos seus dentes não se ficava por aqui, pois também tinham fendas especializadas que deslocavam a tensão, permitindo que os dentes fossem muito mais resistentes e flexíveis, o que permitia ao Albertosaurus torcer-se e sacudir-se com grande violência quando mordia a presa. Para além de tudo isto, existe a teoria de que o Albertosaurus possuía outra arma potencialmente letal que utilizava durante a caça, os pontapés. Esta ideia surgiu a partir de estudos efetuados sobre o tamanho dos seus pés, uma vez que os ossos dos pés do Albertosaurus eram proporcionalmente maiores, levando alguns paleontólogos a supor que eram utilizados para outros fins que não o equilíbrio. No entanto, por enquanto, esta ideia não é fortemente apoiada, nem aceite. Seja como for, é evidente que o Albertosaurus era, de facto, uma máquina de matar com um design excepcional, e era um verdadeiro pesadelo para as suas presas. E este pesadelo pode ter sido multiplicado, pois alguns paleontólogos acreditam que o Albertosaurus era, de facto, um caçador de matilhas. Esta ideia tem origem numa das maiores descobertas de terópodes da história, efetuada em 1910, quando foram encontrados os restos fósseis de 26 Albertosaurus. Este grande número de restos de Albertosaurus encontrados juntos fez com que fosse a maior reunião de grandes terópodes numa área do Cretáceo. Os Albertosaurus reunidos neste sítio de esqueletos eram juvenis, adultos e espécimes velhos. Esta diversidade de idades fascinou os paleontólogos, mas o que realmente levou alguns a acreditar que se tratava de um grupo social foi o facto de não terem sido encontrados herbívoros nesta área, excluindo a possibilidade de todos terem morrido quando a área se tornou uma armadilha para animais de grande porte. Alguns paleontólogos também especularam que estas manadas teriam tido uma dinâmica de caça baseada nas diferenças de idade encontradas, com um Albertosaurus mais jovem
a usar a sua velocidade para empurrar presas insuspeitas para as mandíbulas dos adultos mais poderosos. Por outro lado, há quem discorde e pense que não existia uma caça organizada nestas manadas, mas que os membros mais jovens e mais velhos se dedicavam simplesmente a nichos de caça diferentes. Mas, comportamento de manada ou não, o Albertosaurus tinha tudo o que precisava para governar Alberta, gozando de uma vida bastante livre de perigos, sendo que talvez a maioria dos perigos viesse de outros membros da sua espécie, uma vez que foram registrados violentos confrontos entre eles. Naquela época, as terras eram muito diferentes das atuais, e os estudos sobre a formação revelaram que a nascente de Alberta era composta por uma grande variedade de ambientes, devido à via fluvial ocidental que atravessava as terras nessa altura, formando lagoas, estuários, pântanos, turfeiras, deltas, grandes rios e planícies aluviais. E graças a esta quantidade de habitats diferentes, o Albertosaurus viveu numa terra rica, habitada por outros dinossauros, incluindo os herbívoros Hadrosaurus, Ontosaurus, Sarlófos, Parksosaurus e Hipacrosaurus, entre outros. O Albertosaurus dominou todos os dinossauros com os quais coexistiu durante um impressionante tempo, durante pelo menos 3 milhões de anos, antes de finalmente se extinguir. Infelizmente, por enquanto, ninguém sabe ao certo como este tiranossauro se extinguiu, mas esperemos que um dia esse mistério possa ser resolvido. E é tudo para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, e lembrem-se de apoiar o canal para podermos continuar a trazer vídeos para o canal. Não se esqueçam de gostar, subscrever, ligar o sininho e deixar a vossa opinião na caixa de comentários. Até a próxima, amigos!